Well. Estamos online, Wilker. Podes Uhum. voltar à tua câmara. Alô a todas e a todos. Boa noite. Um abraço bem forte. Facebook está a transmitir para todo mundo que o Vítor Hugo Mendes está online. Sim, senhor. Estou a ver aqui no meu retorno. Está tudo perfeito, Wilker. Perfeito. Olha, amigas e amigos, muito boa noite. É uma surpresa, talvez, porque o Vítor Hugo Mendes faz poucas lives, mas podem ficar descansados que a partir de hoje vamos passar a ter muitas lives, quase todos os dias, à noite, a esta altura, para analisarmos vários assuntos que dizem respeito à vida social, política e económica dos vários países. Meu convidado hoje é Wilker Dias. Wilker é um jovem moçambicano. Wilker, analista político, muito boa noite. Boa noite, Vítor. Boa noite também a todos os internautas que nos acompanham e oxalá que tenhamos uma ótima conversa hoje. Não, será ótima, daquelas que nós costumamos ter na televisão, em fóruns Exato. mais Mais formais. descontraídas. Wilker, o que é que eu percebi? Eu percebi que é importante nós estarmos aqui com o nosso informalismo, porque há muita gente que não vê televisão, há muita gente que não ouve rádio, e ela, por essa via, pode ser informada, e, portanto, nós aqui podemos conversar, aquilo que costumamos conversar normalmente ao telefone, fora também das telas e tudo mais, para ajudarmos as pessoas a perceber o que é que está a acontecer no mundo. É uma ferramenta extremamente importante e hoje sabemos que com a dinâmica do dia a dia é extremamente complicado nós termos as pessoas constantemente nas telas da televisão ou nos rádios e etc. Passa mais tempo nos smartphones porque é algo que está logo à mão e é mais dinâmico. Wilker, queres falar um bocadinho sobre ti? Vamos assim dizer, de em breves linhas, eu sou um jovem, como já tinhas dito, moçambicano. Ainda não cheguei aos 30, mas lá vou a caminho dos 30. Falta muito pouco para chegar lá aos 30. Eu pensei que já tivesses mais de 30. És um precoce, como nós falamos. Sou um precoce. Sou um precoce, mas que vem dando algum trabalho aos mais adultos, não é? Como assim tem dito aqui em Moçambique. E pronto, a minha especialidade de formação é a ciência política e relações internacionais, mas muito mais virado para aquela que é a gestão de paz e conflito, que é a minha especialidade em pós-graduação e mestrado, por aí vai. Neste preciso momento, eu coordeno a plataforma de monitoria eleitoral Decide, que é uma plataforma ligada à democracia aqui em Moçambique, e temos feito a cobertura dos diversos assuntos que marcam a democracia em Moçambique. Diga-se de passagem, e não, em toda a humildade que me caracteriza, eu acho que atualmente é a melhor plataforma existencial em Moçambique para controle daquelas que são as eleições. Tivemos muito destaque no ano passado e atualmente eu acho que somos uma das referências, uma das maiores referências a nível nacional, o que é extremamente positivo e com quase um ano de existência. Portanto, é daqueles poderes que a juventude vai tendo um pouco a nível dos países falantes de língua portuguesa, mas também um pouco em todo o mundo. E começamos praticamente assim de repente, tivemos uma repercussão muito grande e estamos hoje perante os gigantes que já estão há muito tempo na praça, o que é algo extremamente importante. E já temos até duas observações internacionais, o que para nós é de salutar em grande medida, porque para nós conseguirmos fazer essas observações internacionais, geralmente precisamos já ter alguma bagagem em termos de experiência, e nós, com quase um ano de existência, conseguimos já ter duas observações internacionais. Eu acho que isto já é espetacular. Sou docente universitário também, na Universidade Alberto Chipando, para o curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, e também faço a consultoria em gestão de paz e segurança política para algumas organizações locais e internacionais, e sou ativista social. Para quem é de Moçambique, principalmente, sabe que tem estado envolvido em algumas campanhas ligadas a movimentos
especialmente os ditos movimentos opressores, na marcha do Azagaia, nós lá estivemos na linha da frente, agora com as altas tarifas de telefonia móvel, nós também estivemos na linha da frente, o assunto de Cabo Delgado, para despolitar-se o caso de Cabo Delgado e etc., nós estivemos na linha da frente, então são várias frentes e várias coisas que eu vou fazendo ao longo deste processo, mas aqui sou eu, este é um pouco do Wilker Dias. Muito bom. Eu acho que já não és uma promessa, tu és uma realidade. Em Moçambique és um jovem de grande referência. Tens tido várias intervenções na mídia nacional e internacional. Isso te deixa, de certo modo, vaidoso? Já começas a pensar em ser candidato a deputado um dia desses? Eu acho que o meu maior sonho, como eu sempre digo, é ser presidente da República. E eu tenho a certeza que é sonho, eu tenho a certeza que eu vou conseguir realizar este sonho um dia, em ser presidente da República, mas tudo no seu passo. Eu sei que geralmente quando nós estamos nos holofotes do mundo e principalmente com as câmeras e etc., nós acabamos nos vislumbrando muito com diversas coisas e acabamos perdendo um pouco aquele que é o foco. E é uma das coisas que eu sempre rezo diariamente, que é não perder aquela que é a minha essência. A essência principalmente de ajudar e apoiar os outros, que é uma das coisas que eu mais gosto e os mais necessitados, sem desprezar a ninguém. Porque sabes muito bem, Vitor, que quando as pessoas geralmente detêm o poder sobe, o poder corrompe as pessoas. E é uma das coisas que eu rezo diariamente, graças a Deus, ainda não passei por essas situações e espero não passar por elas. Passo a passo, com ambição, mas ambição medida, espero um dia realizar esta vontade em ser Presidente da República. Já tive algumas sondagens, se calhar possa ser essa questão que vais colocar sobre filiação partidária, mas não tenho nenhuma filiação partidária. O que às vezes as pessoas dizem que é um pouco complicado quando não tem essa filiação partidária, mas cada coisa no seu tempo. E felizmente não tive, das sondagens que já tive, das propostas que já tive, ainda nenhuma delas conseguiu me levar. E eu acredito que estou muito bem, por enquanto, na sociedade civil e a representar o povo que tem colocado muita, mas muita confiança em mim, principalmente o povo moçambicano. Ok. Wilker, este ano é o ano de eleições, nunca houve em épocas passadas um ano em que de uma só vez se vão realizar tantas eleições. Este ano aconteceram as eleições na Rússia, eleições aqui na União Europeia, eleições na Índia, as eleições na África do Sul e haverão também eleições em Moçambique. Não sabemos ainda como é que vai ser o ano 2024 com as eleições na Guiné-Bissau, mas aquilo que são as referências é suposto ter eleições esse ano, mas não é sobre a África, não é sobre o Guiné-Bissau que vamos falar, é sobre Moçambique. Diz-me uma coisa, como é que está Moçambique para este ano de eleições? Como é que está o país preparado para este ano de eleições? Bom, como muito bem disse, é um ano atípico, assim, vamos assim dizer, por conta dos diversos acontecimentos eleitorais que têm caracterizado os diversos países a nível do mundo, mas principalmente de África. Não é sobre elas que vamos falar sobre Moçambique, mas tem, de certa forma, algum efeito nessas eleições que vão ocorrendo nos outros cantos. Nós, como eu já disse, eu estive no Senegal a fazer a observação das eleições. Eu estive recentemente na África do Sul também a fazer a cobertura das eleições. E tudo isso está a ter, parece que não, mas algum efeito significativo para Moçambique. O que é que se tem, de certa forma, reforçado um pouco a ideia de que se Moçambique tivesse uma oposição muito mais forte, acredito que a uma altura dessas as coisas estariam estremecidas. E nós entramos para este presente ano, depois de termos tido eleições muito complicadas no ano passado, em que nós tivemos na primeira volta, vamos assim dizer, apenas um município ou uma cidade em que a oposição ganhou. E foi, curiosamente, a cidade onde a nossa plataforma
está inserida, onde eu me encontro neste momento, que é a cidade da Beira. Foi o único ponto em que foi declarado um ponto da oposição vitória, mas tivemos outros pontos em que ditavam a mesma coisa, mas o movimento foi contrário. Isto desencadeou diversos conflitos eleitorais, tivemos mortes, tivemos feridos, tivemos muita gente que sofreu de violações de direitos humanos ao longo deste processo, e tudo isto fez com que se transitasse por este ano com alguma incerteza. Houve partidos políticos, por exemplo, o Partido Renamo, que se fragmentou e muito depois das últimas eleições, principalmente com a figura do Venâncio Mondlane, que se calhar mais à frente poderemos tocar nela, e isso tudo fez com que tivéssemos a ideia, principalmente a fragmentação da Renamo, de que não temos mais oposição em Moçambique, e principalmente com as rixas existenciais entre a figura de Venâncio Mondlane e o Partido Renamo no seu todo, porque Venâncio Mondlane atualmente praticamente com a grande exposição que foi fazendo a nível dos mídias, ele que foi segurando a Renamo com o estatuto do segundo maior votado. Diga-se, ou maior partido da oposição no seu todo. Queira-se como não, mas esta é a mais pura verdade existencial. E tudo com as rixas ou as confusões internas, isto acabou praticamente colocando o povo moçambicano a questionar qual seria a melhor alternativa para a votação. Por isso, quando se escolheu, por exemplo, a figura de Daniel Chapo, que é o candidato para o partido Frelimo, as pessoas automaticamente diziam até que o Daniel Chapo nem precisava fazer eleições, era só irmos direto, não gastar dinheiro, pegar o dinheiro, colocar para alocação de escolas e etc., porque já sabia-se de antemão quem iria vencer. Mas agora nós já temos uma mudança significativa aqui em Moçambique, com esta entrada, esta saída primeiro do Venâncio Mondlane para a formação de uma coligação, e isto tudo vai começar já a agudizar ou a aquecer um pouco aquele que é o cenário político aqui em Moçambique. Pois, mas Wilker, nós também testemunhamos de alguma forma, mesmo internamente na Frelimo, deixa eu situar aqui os nossos amigos que nos estão a acompanhar. A Frelimo é um partido político que governa Moçambique desde 1975. É mais ou menos o MPLA de Moçambique, não é? Exato, é um MPLA de Moçambique. É o MPLA de Moçambique. E o ANC na África do Sul. O ANC na África do Sul, exatamente. Sim. Não se pode falar do mesmo, por exemplo, na Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau já teve vários partidos a governar, Cabo Verde também vários partidos a governar. Wilker, mas nós vimos também que na própria Frelimo, também o recente congresso, que demorou muito para acontecer, para eleger o novo cabeça de lista e a presidência da República, também houve ali muito trumuno. Como é que a Frelimo também está a abrir-se? Não, eu acho que a Frelimo está a escapar-se muito pelo fato da confusão da oposição ser mais interessante ao povo do que ao do próprio partido. Porque as pessoas olham para a oposição, neste caso, como uma alternativa para o Partido Frelimo, tanto que não estão muito preocupados com eles. Mas se formos olhar, o Partido Frelimo também não está lá de muita boa saúde, não. Esta escolha, demora na escolha dos candidatos, a questão da monopolização, a dita falta de democracia, o espírito autoritarista que nós verificamos a nível governativo, também passou um pouco para aquilo que é a própria estrutura interna do Partido Frelimo, que este assunto da sucessão do Presidente da República foi arrastado, vamos assim dizer, com a barriga por muito tempo e teve as consequências que teve. Tivemos dentro do Partido Frelimo, que é o partido que governa Moçambique, discussões internas para que se pudesse levantar este assunto. Eu acredito que muitos acompanharam da história do elefante branco. Existe um grande elefante, aliás, nesta sala, quando houve a reunião daqueles dos combatentes para se abordar o assunto da sucessão do Filipe Nyusi, etc. Então, houve muito barulho, muito alarido, e as coisas não estão muito bem dentro do partido. Isso que se diga. E que se nós tivéssemos uma oposição forte, acredito que poderia até não arrancar o poder ao Partido Frelimo, mas queria abanar e encostar as cordas, e isto iria, como aconteceu em Angola, por exemplo, como aconteceu agora recentemente na África do Sul, nós teríamos estas condições. É só nós vermos, por exemplo, na província da Zambésia,
houve um barulho porque não querem um candidato que se escolheu para ser governador a nível da província da Zambésia. Ninguém queria ele, mas houve mexidas ali internas, fez-se todo o trabalho com vista a tentar colocar, sei lá, o mais alto nível. Quase todas as províncias está assim a reclamações constantes internas e tudo isto vai demonstrando que as coisas não estão nada bem dentro do partido que está no poder neste preciso momento. Mas a alternativa maior para as pessoas é mesmo a oposição, por isso é que praticamente estão nem aí para aquilo que vai ocorrer dentro do Partido Frelimo, mas não está de boa saúde, não. Agora, vamos falar um bocadinho desta figura de Chapo, o homem forte que foi indicado, foi escolhido através do Congresso para concorrer às próximas eleições e ganhando, tornar-se o próximo presidente de Moçambique. Quais são as tuas expectativas? Bom, eu quero começar um pouco por conta desta questão que é da eleição. Esta é uma conversa muito mais descontraída, nunca cheguei a tocar neste assunto a nível dos mídias, mas hoje vou tocar aqui exclusivo. É sobre a eleição do Chapo. Nós tínhamos praticamente 3 candidatos, que era o Chapo, era o Roque Silva e mais um outro que já me fugia à mente, em termos foram escolhidos, selecionados para a comissão política. E todo mundo colocava na cabeça que a escolha de Filipe Nunes seria o Roque Silva, que era o secretário-geral da Frelimo, para poder, de certa forma, suceder aquela que é a sua posição. E todo mundo ficou nesta, e todo mundo praticamente esqueceu-se que isso poderia ser uma jogada política. Eu vou falar naquela que é a teoria que eu acredito, em que nós temos 3 candidatos. O Chapo sempre foi amigo conhecido do Nunes, que se diga. O Roque Silva sempre teve aquela proximidade, mas o Roque Silva não é alguém de extrema confiança, alguém que pudesse confiar, porque em Moçambique, nos últimos tempos, nós temos tido um fenómeno que os presidentes têm se metido em várias enrascadas em que precisam ter alguém como suporte para a sua sucessão. Como, por exemplo, não houve quando foi o caso do antigo presidente Guebuza, em que o seu filho foi detido, está detido até hoje, implicado no caso das dívidas ocultas. O Guebuza, se calhar, pensou que o Filipe Nunes fosse defender ou proteger a sua família, mas não foi isso que aconteceu. Foi completamente o contrário. E nós já sabemos hoje que há várias coisas que estão a acontecer dentro de Moçambique em que depois poderá ter alguma repercussão política em caso de saída do próprio Presidente da República. E quem poderia ser uma pessoa que poderá praticamente ceder e proteger o Nunes? Será que seria o Roque Silva? Eu acho que o Nunes tem capacidade suficiente para perceber que não iria acontecer isso. E o que é que houve? Colocou-se ali o Roque Silva em frente, vai-se colocar a figura de Chapo ali no meio, que já tem uma experiência como governador e administrador, e é uma figura um pouco tímida, entre aspas, e vamos colocar de um outro lado uma figura que é pouco conhecida, é mais uma pessoa de negócios. E nessas 3 figuras, quem iria escolher? Quem o povo iria escolher? O povo da Frelimo, neste caso, iria escolher. Irá escolher o Roque Silva? Claramente que não, porque todo mundo detesta o Roque Silva ali dentro. Irá escolher um businessman? Claramente que não. Irão dizer que, olha, isso vai vender também o nosso partido e outras coisas. Então, preferível escolher aquela que é a figura do Daniel Chapo, que está ali, a figura central. Então, esta figura, para mim, foi muito bem trabalhada, muito bem cozinhada, e o Roque Silva, na minha ótica, foi usado sem se aperceber que estaria praticamente a ser usado como um escudo para poder fazer com que a figura do Daniel Chapo sobressaísse em detrimento das outras. Chapo, será que foi por isso que ele se demitiu, não é? Que ele depois acabou por se demitir. Ele se demitiu. Ele acordou tarde, que estava praticamente a ser usado como uma capa para poderem eleger o Chapo muito tarde. E por isso é que ele acabou saindo. O semblante dele deu-se isso, mas isso tudo foi praticamente uma jogada política. Agora, olhando essencialmente para a figura do Chapo, é uma figura que é de certa forma um pouco querida a nível da província de Inhambane, onde já governa há muito tempo, tem uma experiência assim governamental, sabe o que é automaticamente sofrimento da base, dificilmente de Nunes, que foi ministro, né, da defesa e etc, não sei o quê, mas governador
conhece muito mais aquela que é a essência de raiz, aquele que é o sofrimento lá no distrito, lá nas localidades, porque ele tem que comandar aquela gente, tem que ordenar aquela gente. Então não há muitas coisas assim contra o Daniel Chapo, pelo contrário, há um papel de mais competência, até para aqueles que têm trabalhado com ele, principalmente alguns órgãos diplomáticos que têm uma ligação com ele, têm feito bons comentários relativamente à figura dele, e a ver, vamos se esta experiência que ele teve ao longo deste processo vai servir de alguma coisa, porque até ele pode ter boa vontade, mas se o partido também não quiser com que ele trabalhe, eu acho que isso também vai trazer alguma implicação significativa. Agora, qual é que tu achas que será o posicionamento da juventude? Nós vimos a grande confusão que foi as eleições autárquicas, podemos assim dizer, com a Renamo a reclamar muitos votos, muitas praças, o próprio representante da Renamo na altura para Maputo, Venâncio Mondlane, liderou várias manifestações durante muitos dias, mas pronto, a coisa quase que deu em nada. Venâncio tentou chegar à liderança da Renamo, mas foi excluído numa situação em que deixou muita gente perplexa, mas acabou por se juntar a uma outra filiação partidária e agora vai concorrer. Qual é que tu achas que são as expectativas dos cidadãos e a confiança que têm na própria Comissão Nacional de Eleições de Moçambique? Bom, nós como plataforma de CID, nós temos feito estudos mensais desde janeiro sobre o nível de confiança nos órgãos eleitorais e por aí vai. E digo-te que em todas as províncias que nós já fizemos esta monitoria, a média tem sido de 94% a 97% de desconfiança dos órgãos eleitorais em Moçambique. Os órgãos eleitorais em Moçambique não estão praticamente naquela que é a órbita de confiança por questões partidárias. Há muito cunho partidário naquela que é a estrutura funcional da CNE. A CNE é praticamente partidária, só para explicar um pouco aos nossos internautas como é que funciona a Comissão Nacional de Eleições cá, funciona pelo sistema de representatividade. Ou seja, nós temos delegados de partidos políticos em que aquele partido político que tem maioria no parlamento moçambicano tem o maior número de delegados. E em caso, por exemplo, de validação do resultado de eleições, este partido automaticamente está em alguma vantagem. Temos também o segundo partido, o terceiro partido, que vai diminuindo a quota de presença de acordo com o número de assentos que tem na Assembleia da República. E depois temos o presidente da CNE e temos, por fim, o representante da sociedade civil, e todos esses têm direito a voto. E automaticamente quem vence, na maior parte, é quem tem a maioria dos votos, que é, neste caso, o partido no poder. Pois, percebendo este cenário, há essa desconfiança por conta da formatação da própria Comissão Nacional de Eleições. Aliás, essa desconfiança também acontece muito em Angola, que também acontece muito na própria Guiné-Bissau. Achas que, em função dos últimos acontecimentos eleitorais, sobretudo na África do Sul, e a forma como os jovens se posicionaram anteriormente, e o Mondlane já disse que antes ele não conseguiu fazer nada porque ele não era o chefe, mas agora ele era o chefe. Achas que isso não vai, de alguma forma, preocupar as lideranças políticas em tudo fazer para que haja um processo mais transparente, mais livre, mais justo, e evitar com que no final uma das partes não aceite o resultado e possa por aí o povo levantar-se, criar alguma instabilidade no país? Não tens esse receio? Não, eu acho que primeiro será muito complicado, por um motivo muito simples. Nós temos a própria estrutura que eu estava a dizer da CNE. Automaticamente quem manda na CNE, se formos a fazer em breves linhas, é o partido que está no poder, porque ele detém a maioria, e isto é visível aos olhos de todos. E as questões das irregularidades que não são resolvidas a nível global
vamos assim dizer que isto também é mais ou menos um daqueles prenúncios que as pessoas estão a acumular, parece que não, mas está a seguir como uma bomba relógio. Porque o Exatamente. nível de transparência que nós assistimos na África do Sul, a título de exemplo, já desperta um pouco as mentes de que é possível. Vitor, eu estive lá, eu vi a estrutura funcional das eleições na África do Sul e aquilo deu para perceber que o que acontece em Moçambique é uma desorganização organizada. É uma desorganização organizada porque é para beneficiar alguns. Por isso é que nós temos todo este processo de criação. Vamos a um outro ponto aqui que é um elemento muito importante, que é mesmo os partidos políticos da oposição. Os partidos políticos da oposição, alguns deles, ou alguns políticos, como o Venâncio Mondlane, que conseguem arrastar uma maior massa da juventude atualmente, isso também está a contribuir ou vai contribuir para que muito futuramente as pessoas possam se rebelar contra as instituições estatais ou até mesmo contra os órgãos eleitorais existenciais. Isso por quê? Porque o Venâncio está a trazer uma outra abordagem em termos políticos no país. Fora a abordagem em termos políticos no país, eu olho para o Venâncio como aquela pessoa que poderá até não governar o país, mas vai abrir o caminho para a próxima geração que há de vir e vai mudar as coisas. Isso aí podes ter a certeza, porque as pessoas vão abrindo os olhos, as pessoas estão a despertar, as pessoas estão a perceber mais sobre os seus direitos e a polícia, por mais que tente que apertar, um dia isto vai ter consequências muito, mas muito negativas. Não achas que, com base nesses sinais, seria pertinente e cauteloso da parte das autoridades políticas em abrirem-se mais para o diálogo, em criarem instituições em que o equilíbrio esteja presente para se evitar todo este tipo de situações que podem vir a acontecer em função das expectativas dos cidadãos serem gouradas, sendo que nesta altura eles vão demonstrando também, como tu disseste, estarem inflamados e tudo isso pode ser uma bomba relógio e amanhã as ruas serem invadidas pelas pessoas pela descrença que têm das instituições. Não acha que era cauteloso essas pessoas dialogarem, criarem-se aí, devolver às instituições alguma confiança? Seria muito importante, mas infelizmente nós temos dois fatores, que é o espírito de diálogo por parte dessas instituições. Essas instituições geralmente pouco se abrem para dialogar sobre as grandes problemáticas existenciais aqui em Moçambique, e principalmente quando se trata do povo. As instituições aqui não escutam o povo. Nós verificamos, a título de exemplo, nas últimas eleições municipais, na Matola, em que, por exemplo, o partido Renamo contestava os resultados. Foi ao tribunal, o tribunal mandou recontar os votos. Estava visível aos olhos do mundo, com base em vídeos e algumas outras imagens, é que houve roubo visível, provado. E foram ao tribunal, o tribunal mandou recontar. E a própria CNE vai contestar a decisão do partido Renamo, que era do pedido de recontagem dos votos. Então, o que é isso? É praticamente uma daquelas aberrações que nós vamos assistindo e demonstra que a CNE não está para o povo, porque se é, de certa forma, para se trazer uma verdade, deveria ser automaticamente verificar mas o trabalho que as diferentes ONGs têm feito, o exercício de cidadania que alguns cidadãos fazem, este exercício que nós estamos a ter aqui agora, tudo isso não achas que vai contribuir para consciencializar quem de facto está nessas instituições, que também começa a ficar em causa a sua própria credibilidade, a sua imagem? Portanto, o partido, apesar com todo este poder, também não começa a olhar para que começa a ficar desgastado por conta daquilo que tu disseste, batota, visível, essas coisas todas. Não achas que poderão cair poderá pesar a consciência assim, vamos criar aqui umas condições de democracia? Já está mesmo a acontecer isso, Vitor. Já está a acontecer isso. Alguns desses organismos já estão a abrir os olhos, porque a pressão é tão grande que alguns deles já vão se reinventando. Eu vou dar a título de exemplo, nas eleições passadas, nós usamos muito a internet, a plataforma, neste caso, de sítio, foi a plataforma mais digital.
e as pessoas acabaram vendo o que é que estava a acontecer em termos eleitorais, e isso dinamizou muito a participação das pessoas nas eleições por conta das redes sociais. E as redes sociais hoje têm tido um efeito muito grande, tanto que mesmo a nível... Exatamente, principalmente o WhatsApp, o X, parece que não, o Twitter e o Facebook têm também um raio de abrangência muito grande. Isso vai trazendo algumas mudanças significativas. Tanto que o Partido Frelimo, por exemplo, nos últimos tempos, já tem mudado um pouco aquele que é o discurso. Já tem tido um pouco, não, nós vamos escolher candidatos mais jovens e etc. Porque é um discurso que vem a nível das redes sociais. Porque os jovens acabam afirmando que estamos cansados. Mas o problema, Wilker, achas que o problema tem a ver com a aposta em candidatos mais jovens ou, de facto, a criação de condições para que as estruturas governamentais possam elas exercer na plenitude a missão para as quais foram desenhadas? As duas coisas. Aposta na juventude e melhoria daquelas suas condições funcionais. Digo isto porque alguns, ou a maior parte, olha para a juventude hoje em dia como praticamente a salvação do país. Por um motivo muito simples. Hoje nós temos a questão da globalização. Eu gosto muito de sempre abordar isto. É a questão da globalização. E geralmente quem tem estado a acompanhar mais as dinâmicas nesta vertente tem sido a juventude, em Moçambique em particular. E isto tem influenciado grandemente para que haja uma maior onda de contestação, porque as pessoas acabam vendo que é possível fazer muito. Mas aqueles que já estão lá dentro, os mais velhos, neste caso, têm tido a mentalidade muito mais centrada naqueles que são os ideais anteriores e não estão a conseguir acompanhar as dinâmicas. E esta falta de acompanhamento nas dinâmicas é que tem estado automaticamente a provocar algumas situações governacionais que eu acho que poderiam ser resolvidas logo a curto prazo. Há muita coisa que nós poderíamos ter feito, mas isso não está a acontecer no nosso país e eu acho que é por falta deste acompanhamento da dinâmica. Vou dar um exemplo muito simples só para fechar este trecho, que é o Ossufo Momad. O Ossufo Momad é uma daquelas figuras que está praticamente centrada naqueles ideais antigos, ligados à ala militar e etc, tudo aquilo. E aquilo centra a ideia do Partido Renamo nos tempos e não se busca essencialmente aquilo que é feito na política atualmente. Mesmo o Partido Frelimo está também a tentar reinventar-se atualmente em tentar usar ainda mais as plataformas sociais, as plataformas digitais e etc, não sei o quê, com vista a tentar dinamizar ainda mais esta que é a influência da juventude. Porque sabe-se que através da juventude há automaticamente também uma maior dinâmica governacional. Gostava que me falasse um bocadinho do papel da imprensa em todo este processo moçambicano. Hoje por hoje discute-se muito a falta de responsabilidade de alguns jornalistas, a fraqueza dos órgãos de comunicação social, porque muitos deles são controlados pelo poder político e sofrem, por conta das suas vulnerabilidades, muita pressão. Eu gostava que falasse um bocadinho como é que é a imprensa moçambicana, como é que ela acompanha estas dinâmicas sociais nos últimos tempos. Bom, a imprensa moçambicana tem estado também a sofrer um pouco daquela que é a pressão popular, Vitor, em Moçambique. Eu digo isto por um motivo muito simples, porque se nós formos a fazer uma análise ao longo dos últimos 5 anos, no princípio desses últimos 5 anos, nós estávamos a ter uma imprensa que estava automaticamente a ser silenciada aos bocados. E esse silenciar-se aos bocados era estar mais junto ao partido no poder. E nos últimos tempos tem sido praticamente o contrário, porque as pessoas vão pressionando. Aquela imprensa que é mais em prol do poder do dia, não demonstra aquilo que de fato acontece nas ruas, automaticamente perde audiência. As pessoas falam na cara e etc. Nós verificamos, a título de exemplo, na marcha do Azagaia, havia uma das maiores redes de televisão, que não vou aqui mencionar, uma das maiores redes de televisão em Moçambique, em que nos últimos tempos tinha uma tendência mais pró-governamental. O carro e os jornalistas foram agredidos, atacados durante a marcha para saírem. Disseram, não queremos vocês a fazerem a cobertura daqui, saírem daqui e deixaram as outras televisões entrarem. Não, isto é para dizer que eles também têm estado a sofrer muita pressão
e são automaticamente obrigados hoje em dia a olharem para aquilo que de fato está a acontecer com o povo. Embora seja um desafio, porque há ameaças, há perseguições, fora as perseguições que nós estamos a verificar. Verificamos, por exemplo, recentemente o caso da jornalista Sheila Wilson, que foi sequestrada pela polícia, etc. Equipamento da polícia, equipamento da imprensa que é arrancado em frente à presença do porta-voz da polícia por supostos ladrões num carro e etc. Então, há muita coisa que vem acontecendo a tentar, de certa forma, calar a imprensa. Mas digo que a imprensa tem sido resiliente nos últimos tempos e mesmo com as confrontações e etc., tem automaticamente feito parte daquilo que é o seu trabalho. Wilker, qual é que achas que é o receio? Qual é que achas que é o medo? Tu não tens 30 anos, fazes uma abordagem igual à daquelas pessoas que eu conheço que têm 40, 50, 60, ou seja, do ponto de vista lógico, há equilíbrio, há consensos nos pontos em que defendes. Qual é que achas que acaba por ser o medo da classe política governante em Moçambique há 50 anos para que, de facto, seja uma classe política normal, que consiga colocar as diferentes instituições do Estado em prol daquilo que são os desígnios para os quais foram criados e correspondam às expectativas do povo, por exemplo. Decorrer as eleições na África do Sul, o órgão eleitoral independente que a África do Sul tem, atenção, disse que foram as eleições justas, livres, transparentes e que são uma prova de democracia do próprio país. Ora, qual é a dificuldade de Moçambique neste sentido? Qual é o medo da Frelimo no sentido de deixar as instituições livres e ao serviço da democracia? Se eles trabalham em prol da democracia, Vitor, eles não comem. Essa é a mentalidade. Se eles trabalham em prol da democracia, eles não comem. Por quê? Porque nós temos aquilo que a Frelimo, por exemplo, libertou o país. Se libertou o país, agora é nossa vez, nós que libertamos o país, devemos comer. Depois, vocês podem comer, mas nós libertamos. Por isso, as grandes mineradoras das pedras preciosas, do rubi, etc., não sei o quê, vão para os nossos familiares. São os mais altos cargos e etc., vão para nós. Nós é que lutamos para a libertação deste país. É esta mentalidade que se tem. É quando se tem este tipo de mentalidade, automaticamente a democracia não será feita. Porque se nós formos democráticos, nós teremos a permitir com que aquelas pessoas que não fazem parte deste meio, que não lutaram pela libertação do país, de certa forma também sentem aqui para comer ou para nos arrancar o pão e ninguém come. Então, é mais ou menos por este sentido que não se tem a democracia aberta ou as instituições a fazerem aquilo que deveriam estar a fazer em prol do povo moçambicano. Então, é um dos exemplos claros que eu lhe vou lhe dar. Porque se formos olhar para a África do Sul, por exemplo, eles têm os seus interesses, sim, mas tem uma coisa que colocam em primeiro lugar, que é o compromisso com o povo. Achas que nos tiraram o espírito patriótico por quê? Por esse motivo. Se formos a ver, vamos aqui falar, Vitor, o estilo musical que mais se consome em Moçambique é a kizomba e é a mapiano, que é da África do Sul. Na maior parte das rádios, se for ligado, é kizomba e é a mapiano. Kizomba é Angola. A mapiano é a África do Sul. Mas aqui nós produzimos uma boa marrabenta, produzimos um bom panza, temos grandes cantores de jazz e etc., artistas de jazz e por aí vai, mas nós não valorizamos. Por quê? Porque perdemos a essência patriótica. E essa perca da essência patriótica foi propositada para que nós não nos importemos com aquilo que é nosso. E quem vai se importar com aquilo que é nosso são aqueles que dirigem o país, automaticamente. Não, eu acho isso muito interessante e a forma como expões aqui a coisa, ela se parece muito com aquilo que eu conheço de Angola. Olha, vamos só analisar aqui rapidamente este quadro. O que é que achas desses pontos? Onde é que é que isso representa para ti? E vou pedir às pessoas que realmente possam
comentar, possam partilhar a live, caso estejam a gostar. Aprendemos 10% quando lemos, 20% quando escutamos, 30% quando vemos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros. Portanto, conversar, perguntar, repetir, relatar, enumerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. 80% quando fazemos, escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar e catalogar. E 95% quando ensinamos aos outros. Explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Como é que tu encaras a juventude moçambicana em função dos grandes desafios que o país hoje tem e o futuro? Bom, eu até ao ano passado, vou lhe dizer, depois vou pegar um pouco na pirâmide para te explicar. Olhando um pouco para o passado, para aquilo que era o passado até o ano passado, neste caso, eu olhava para a juventude moçambicana com um pouco de medo para o futuro, porque aquilo que eu dizia, nós perdemos praticamente a essência patriótica. E a perca da essência patriótica fez com que muitos jovens automaticamente se desinteressassem pela vida política do país. E nós sabemos que a vida política de qualquer país é que decide a vida dos cidadãos, vamos assim, de forma direta. E as pessoas, os jovens, estavam mais interessados em fazer dinheiro, ou nos ditos nhonguistas. Os nhonguistas são os lobistas, aqui chamam de nhonguistas, ou por outra, estão preocupadas mais com o seu umbigo, curtições, festas, bebedeiras e etc. E pouco se interessavam na vida política do país. Mas com as redes sociais e a grande repercussão que aqueles jovens, os ativistas que nós temos aqui em Moçambique, parte deles foram fazendo a nível das redes sociais, e principalmente depois da marcha do Azagaia, que foi uma marcha despertadora, e daí nós criamos a dita geração de 18 de março, que foi o dia em que ocorreu essa marcha. As pessoas foram acordando, os jovens foram acordando e verificando que se nós não participarmos na vida política do país, automaticamente nós estaremos a hipotecar a nossa vida. E hoje olho com um pouco mais de otimismo. Pois, embora nós ainda tenhamos um e outro, eu acho que há uma maior percepção de que a juventude, neste caso, pode prometer alguma coisa. E olhando para a pirâmide, o que salvou parte dessa juventude foi praticamente a discussão, ou quando debatemos. Neste caso, quando discutimos com os outros, debatemos. Isto foi despertando muitas mentes, porque a partir dali, há quem já tinha a ideia centrada de que para eu me dar bem no país, eu só posso me filiar a Frelimo. Muitos jovens já tinham essa ideia. Eu só posso me filiar a Frelimo para dar bem. Mas eles foram percebendo, com a explicação que os outros foram dados, os debates nas redes sociais, que tu não precisa ser jovem de qualquer agremiação política para poder se dar bem na vida. Tu só precisas que o teu Estado ou o teu governo crie melhores condições para ti. E ele só vai criar melhores condições para ti através disso e isso, porque tu não vais ser infeliz estando num partido a pensar que vais ter algum sucesso. E depois disso, a leitura. A leitura nas redes sociais também foi um outro ponto que acabou despertando muito a mente dos jovens e acabou nos levando também para uma outra visualização, vamos assim dizer, a nível mundial. Então, tudo isto acabou trazendo um impacto muito grande a nível da juventude. E como está escrito aí, ou te sacrificas ou te sujeitas, é basicamente um dos nossos lemas que vamos arrastando para a juventude nos últimos tempos, que é alguém tem que se sacrificar para que os nossos filhos futuramente tenham melhores condições de vida. Como é que está hoje a juventude do ponto de vista desta própria condição? Relativamente à falta de emprego, relativamente à prostituição, nós sabemos que a África do Sul tem uma instabilidade muito grande, é um dos países mais inseguros. Quando se fala muito de Moçambique tem uma fama muito grande de país onde se raptam muitas pessoas. Também esse caso do HIV é muito alto. Como é que é Moçambique? Vamos olhar também para outras coisas boas, para além disso tudo. O que é que Moçambique tem tão bom assim? Eu conheço aí aquela praia, como é que é o nome daquela praia que eu fui? Tens... Bilene. Bilene. Não, nós temos eu fui outro lado do Rio, ainda fui naquele barco grande que entravam os carros e levavam lá para o outro lado do Rio.
A Catembe. a Catembe e tal, sim. Assim, agora já tem uma ponte. Disseram que a ponte roubaram os fios e não sei o que só se passa no Não, rádio. era mentira, era tudo fake news. Ah, está Era bem, tudo está bem, fake está bem. news. Não, Moçambique tem coisas muito boas. Fora esses aspectos políticos, nós temos a questão do turismo, que nos últimos tempos tem ganho uma dinâmica muito, mas muito grande. Fora o turismo, nós temos a gente que também é muito boa. Os raptos vão ocorrendo, vão acontecendo, geralmente, até eu vou dizer, como uma forma mais tendenciosa para os que professam a religião islâmica. Os ditos muçulmanos, os monhés, entre aspas, como aqui chamam, os indianos com a pele mais clara, aqui chamam de monhés. Então, é mais ou menos nesta comunidade que tem ocorrido mais esse tipo de situações. Agora, num outro ângulo, em termos globais, temos muitas coisas que são importantes a se ter em conta. Uma gastronomia muito boa, sem sombra para dúvidas. Diversos pontos, não é só Bilene que tem Vilanculos, tens a ilha de Bazaruto, tens mesmo a província de Cabo Delgado, estando em Cabo Delgado, tens em Pemba, que é seguro, tens ótimas praias, a praia de Wimbe, tens a praia de Chuíba, vais descendo um pouco ao Parque Olha, Nacional de olha, Gorongosa, etc. essas maravilhas que estás a dizer, Moçambique tem mais de um aeroporto internacional, não é? Sim. Eu, Moçambique eu, quantos tem mais de aeroportos um. internacionais é que têm vocês aí em Moçambique? Nós temos em Maputo, temos na Beira, temos em Nampula, temos em Nacala, temos Cabo Delgado, em Pemba, também temos um aeroporto internacional, não sei se em Quelimane tem, mas temos volta de 7 aeroportos E internacionais. é incrível como olha, Moçambique tem muitas coisas, está muito avançada em relação a Angola, muitas coisas que eu sei. Angola tem um único aeroporto internacional. Tudo bem que há um que denomina-se internacional, mas Sim, nunca recebeu nenhum avião internacional. sim. Que é o de cabine de Benguela. Não há Benguela. frequência de voos internacionais praticamente. E Moçambique já Uhum. mostraste tem 5 aeroportos internacionais, pelo menos que são. E muitas rádios também, né? Muitas rádios Sim, tem. comunitárias, isso é uma coisa Tem assim. muitas rádios comunitárias, porque tem, fora as rádios comerciais existenciais, tem muitas rádios comunitárias por conta das diversas ONGs que têm estado a trabalhar aqui em Moçambique, perdão, e têm apostado na vertente comunitária das rádios da comunicação em particular, como uma das formas de tirar as pessoas do desemprego. E por isso nós Ok. temos vários distritos, todos os distritos em Moçambique têm rádios comunitárias e etc. E todas essas são suportadas pelas diversas organizações não governamentais. É mesmo em Pemba, que nós temos, em Cabo Delgado, temos também diversas rádios. Então, uma das componentes muito importantes. E mesmo televisões, nós já estamos com muitas televisões cá em Moçambique. Pois, muitas televisões e isso. Olha, Wilker, eu te agradeço do fundo do coração por esta conversa muito descontraída, muito informal, mas foi séria. Foi. Nós temos as referências que temos nos nossos países e no trabalho que fazemos e procuramos desta forma também atingir outros públicos numa perspectiva pedagógica, didática e informativa. Um exercício que eu vou fazer contigo outras vezes, vamos analisar aqui de quando em quando temas da política moçambicana, mas vou trazer também cabo-verdianos, vou trazer também guineenses, vou trazer também santomenses, portugueses, para falar aqui sobre migração, para falar sobre assuntos diversos, porque eu acho que é importante aproveitarmos essas plataformas para comunicarmos e fica já o meu compromisso, estando 10, 100 ou 1000 pessoas, todas as semanas, pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu vou estar aqui para comunicar com a vasta audiência no digital. Muito obrigado, Wilker. Muito obrigado, eu, Vitor, pelo convite. Eu faço votos de sucesso aí pela frente. Eu sei que é um dos melhores comunicadores que nós temos aqui a nível dos países falantes de língua portuguesa e parabenizo o seu trabalho acima de tudo.
E espero-te aqui em Moçambique muito em breve. Nós já estamos a Não, combinar tem que isso. ir, tem que estar juntos aí em Moçambique. Eu tenho vontade de ir a Sim, Moçambique sim. fazer uma. Eu já estive a fazer palestras em Moçambique em vários pontos e, Uhum. portanto, garanto-te já que quero muito ir a Moçambique fazer uma palestra. Podes ter certeza que sim. Amanhã, no Tem a Palavra, vamos falar sobre as eleições na África do Sul, o impacto do resultado. Portanto, e obrigado pela ajuda que deste a arranjar os convidados de Moçambique. Tenho dado muita ajuda nesse sentido. Um Nem abraço por bem isso, forte, nem por Wilker. isso. Estamos juntos e obrigado a todos que nos Obrigado. acompanharam e que gostaram deste exercício. A promessa de que é preciso fazer com o que temos e onde quer que estejamos. Portanto, estamos juntos. Um abraço, Wilker. Foi um Um prazer. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.